Olá pessoal, meu nome é Wagner, eu sou fisioterapeuta inserido no contexto das reabilitações traumato-ortopédicas e esportivas. Eu vou passar aqui de forma breve e objetiva para falar um pouquinho para vocês das lesões mais comuns em corredores. Eu vou trazer algumas informações importantes a respeito da característica das lesões e um pouquinho da maneira através da qual o profissional fisioterapeuta ele busca investigar os fatores preditivos durante o processo de avaliação e das nossas análises na rotina clínica do nosso trabalho. Beleza? Eu vou começar falando um pouquinho da tendinopatia de Aquiles, uma lesão muito comum, né? Quem corre e nunca teve um desconforto nesse tendão, pode aguardar que em algum momento da vida ou da prática esportiva, pelo menos um desconforto nessa região pode aparecer. Então, é de suma importância nós entendermos um pouquinho do mecanismo através do qual essa lesão ela aparece. Então, o tendão de Aquiles é um tendão calibroso, um tendão grande, forte, e ele é formado por basicamente dois grupos musculares, que é o músculo gastrocnêmio e o músculo sóleo. São dois músculos importantíssimos para a postura do ser humano. Então nós só conseguimos ficar na postura de pé e desenvolver as nossas atividades porque esses músculos posturais, eles nos ajudam a nos mantermos estáveis. Então por esse motivo, acaba que também são tendões e são grupos musculares que são, via de regra, extremamente sobrecarregados. E na corrida não é diferente. A corrida é uma atividade cíclica, e os movimentos da corrida, eles acontecem ao longo do tempo várias vezes e acaba que esse movimento repetitivo, essa sobrecarga repetitiva na inserção desse tendão de Aquiles pode gerar ali microlesões e ao longo do tempo até as tendinopatias, tá ok? É muito comum na nossa rotina esse esportista ou esse atleta, durante a nossa anamnese, a nossa investigação preliminar, ele nos relatar uma dor bem na inserção do tendão lá no osso calcâneo, ou então um pouquinho mais acima numa região que nós chamamos de junção miotendínea, que nada mais é do que a transição entre a fibra muscular e o começo do tendão. Então são duas regiões muito comuns de haverem relatos dos atletas, tá ok? Então é importante a gente entender um pouco dessa lesão e um pouquinho dos mecanismos através dos quais ela pode aparecer. Então o que pode resultar nesse desfecho de sobrecarga do tendão de Aquiles? Então alterações do tipo a pisada, né? Nós sabemos que nós podemos classificar de forma bem simplista as pisadas em pisadas pronadas excessivamente ou pisadas supinadas. Então são dois movimentos dinâmicos do pé que a gente analisa de forma dinâmica e que podem, se executados de forma excessiva, eles podem causar lesões. E as tendinopatias de Aquiles, comumente, elas são relacionadas com uma pronação excessiva dos pés. A pronação é um movimento desejado, nós precisamos de pronar, todo indivíduo precisa da pronação. A pronação é um movimento que gera no sistema de movimento uma absorção de carga. Então ela tem que acontecer, nós armazenamos energia elástica durante a pronação fisiológica, aquela pronação saudável, e transformamos essa energia elástica em energia cinética de movimento ou energia de impulsão. Então é legal que o indivíduo ele otimize essa energia elástica durante a pronação fisiológica, aquela pronação natural. Quando o indivíduo, por algum fator, ele faz essa pronação excessiva ou mais do que o necessário, esse indivíduo ele já começa a ter um déficit aí e um gasto energético, um déficit de eficiência energética e que pode sobrecarregar o tendão de Aquiles. Então, ao invés desse indivíduo usar essa energia elástica absorvida na pronação boa, saudável, fisiológica, ele não volta, ele
o tecido ele distende durante a pronação, ele armazena energia elástica, mas essa energia elástica ela não volta para o sistema para transformar em movimento. O indivíduo ele prona e fica, e aí ele perde a oportunidade de transformar essa energia elástica em impulsão, como eu havia dito. E aí acaba que por esse motivo o tendão de Aquiles ele tem que fazer o trabalho do movimento cinético ou da impulsão sozinho. E aí acaba que isso ao longo de vários ciclos pode gerar uma sobrecarga no tendão e provocar lesões. Então, um dos mecanismos primários aí da sobrecarga do tendão de Aquiles é exatamente essa pisada inadequada, tá ok? Outro fator importante, não mais a nível de pé, mas a nível de quadril, que tem sido também apreciado pelos cientistas e por nós clínicos na nossa rotina, são as alterações oriundas do quadril. Então, algumas alterações a nível de quadril, do tipo desequilíbrio musculares, envolvendo aí glúteo máximo, fibras oblíquas de glúteo máximo, glúteo médio, podem gerar movimentos no quadril ou no fêmur, movimentos excessivos, e esses movimentos podem repercutir no aumento na nossa pronação também, o que, como eu havia dito, pode gerar uma sobrecarga também aí no tendão de Aquiles. Então é só para vocês entenderem que de forma bem simplista, alterações a nível de quadril e ao nível dos pés podem ser motivos que geram uma sobrecarga no nosso tendão de Aquiles. E esses fatores eles precisam ser investigados na nossa rotina, tá ok? Outra lesão comum e também importante são as síndromes de estresse tibial medial, ou as canelites, ou os shin splints. Essas lesões anteriores na canelas, essas lesões elas são comuns, né, em corredores também. O indivíduo ele chega para a gente, né, com uma queixa, com um relato de uma dorzinha anterior na parte mais interna da tíbia ou da canela, e uma dor geralmente persistente. Quando o indivíduo ele chega a procurar um atendimento, ele procura já num estágio assim que ele não consegue nem correr mais, o que não é o modelo ideal, né? O ideal, já fica a dica, é que você, ao sentir um sintoma, que você procure já logo uma investigação, né, analisar para que as medidas cabíveis sejam tomadas de forma precoce. Mas a verdade é que esse indivíduo ele chega relatando uma dor anterior na canela. Ao exame a gente percebe que a região ali quase da membrana periosteal ela está bem sensível, né? O periósteo ele está bem reativo, bem sensível, bem doloroso. E aí nós vamos palpando ali numa região que nós chamamos de borda mais medial da tíbia, e o indivíduo, ele geralmente ele reproduz esses sintomas, ele relata, ele afirma, olha essa dor, ele reconhece a dor. Geralmente, o mecanismo biomecânico relacionado às canelites são mecanismos muito locais, são mecanismos musculares, via de regra, envolvendo aí o músculo tibial anterior, que é um músculo importante, e os músculos extensores dos dedos. São dois grupos musculares que, teoricamente, eles desempenham papéis semelhantes, que é o movimento que nós chamamos de dorsoflexão do tornozelo. Esse movimento é importante na corrida, por quê, Wagner? Porque é um movimento que, na fase de contato inicial do meu calcanhar, são grupos musculares que vão desacelerar o meu pé para que meu pé, durante o contato inicial, ele venha apoiar no solo. Então, durante a corrida, por exemplo, é comum o esportista, o atleta, ele chegar primeiro com o contato do calcanhar e, em seguida, ele apoiar o pé todo no solo. É exatamente esse movimento de desaceleração do pé que os músculos tibial anterior e os músculos extensores dos dedos, extensor longo do hálux, que é do dedão também. Então são três grupos musculares que tentam desacelerar esse movimento. A verdade é que se um grupo muscular desses três não funciona da maneira adequada, ou se há um desequilíbrio entre a função desses três grupos musculares, pode ser que uma sobrecarga na região da tíbia, do osso da tíbia, essa região interna, pode acontecer. Então, geralmente, o fisioterapeuta na rotina clínica, ele